Bom dia, gente. Muito bom dia. Quem aqui me conhece já? Levanta a mão, por favor. Caraca, mais gente do que eu pensava. Meu nome é João Pedro Anzelotti Maia, eu tenho 21 anos e eu venho pregando a palavra do Senhor nas redes sociais e fora dela também. Fui chamado para a parte mais presencial a partir de junho do ano passado. E hoje eu não estou aqui para falar sobre mim. Eu estou aqui para falar sobre Deus. E o tema da mensagem que eu quero ensinar para vocês, antes de dar ela, eu quero orar, mas o tema dela é Deus é próximo. E essa é uma frase banal para algumas pessoas. Mas eu quero te mostrar o que essa frase de fato representa. O que Deus ser próximo tem a ver com nós, com a sua vida, que está sentado aí agora. Como é que isso pode impactar a vida de um cristão e de um não cristão? Amém? Eu quero orar antes, apesar de a gente já ter orado. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de ministrar a Tua palavra. Deus, que o Seu temor recaia sobre mim agora. Porque a minha responsabilidade é muito grande de ensinar a Tua verdade. Deus, usa a minha mente, o meu coração, vá à frente da minha boca, para que eu ministre aquilo que o Senhor deseja aos corações. Em nome de Jesus, Deus, eu dependo de Ti. Amém. Eu quero ler o texto de Gênesis 18 com vocês. Por favor. Se puder, a galera da mídia, eu leio na NVT. Eu gosto bastante dela. Beleza. Vou começar a ler. A promessa de um filho para Sara. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco. Descanse à sombra dessa árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram o seu servo com essa visita, preparei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou ao seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou uma coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade para ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não é verdade, você riu. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele.
Eu o escolhi para que ordene seus filhos e a família deles que guardem o caminho do Senhor, praticando tudo o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se deles e disse: exterminarás tanto os justos quanto os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias coisa alguma, destruir o justo como o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Agora preste atenção nisso aqui. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. E aí ele continua até o final, no versículo 33, perguntando para Deus: Deus, se tiverem 40 justos, se tiverem 30 justos, você vai poupar a cidade de Sodoma da destruição? E Deus afirma em todas elas a mesma coisa: sim, eu pouparei. E se tiver um só justo, eu também a pouparei. Antes da gente falar sobre o Deus é próximo, acho que já deu para perceber aqui que aquela ideia de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento está quebrada, certo? Deus se apresenta para os homens no Antigo Testamento. Ele é Deus presente em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus é Deus presente. Ele aparece para Abraão na primeira vez no capítulo 12 de Gênesis. Lá ele recebe a promessa que a gente conhece de que dele ele teria uma nação, né? Ele teria muitos herdeiros e essa herança seria permanente na terra. Perdão, isso é no capítulo 15. Na verdade, no capítulo 12, ele recebe a promessa de que ele teria a terra de Canaã, né? De que ele iria para essa terra. Ele sai de lá, no capítulo 11, com o pai dele, da terra de Ur dos Caldeus, que era uma cidade que não era de cristãos, era uma cidade com um paganismo muito forte. No capítulo 11, ele sai de Ur dos Caldeus com seu pai Terá, com seu sobrinho Ló, que vai aparecer no capítulo 19 depois. Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra aqui? Sim? Levantem a mão. Tá, então a maioria das pessoas conhece. Para quem não conhece, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que tinham muito pecado muito grave, é o que a Bíblia fala. Lá não tinha praticamente nenhum justo, né? Eu vou explicar o que é justo mais para frente, mas Ló morava lá, o sobrinho de Abraão. E eu vou tentar resumir do capítulo 12 até o 17 o que acontece para a gente entender que Deus é presente, não só no capítulo 18. Então, no capítulo 11, seu pai Terá, sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló saem de Ur dos Caldeus até a cidade de Harã. Então, ele é direcionado, depois disso, aos lugares onde o Senhor o encontra, né? No capítulo 12, ele não está mais em Ur dos Caldeus, ele está em Harã, ele recebe a mensagem de Deus de que ele teria Canaã para ele, para os descendentes dele. Mas ele não chega em Canaã tão rápido assim, ele passa por alguns lugares antes. Ele é direcionado primeiro de Harã para Canaã, né? Aí ele chega de fato em Siquém, que era uma cidade de domínio cananeu. Depois ele ergue um altar para Deus em Betel. Depois tem uma grande fome em Canaã, aí ele tem que sair de Canaã e vai para o Egito, né? E lá no Egito, inclusive, tem aquela história de que Abraão mente que Sarai era sua esposa, e ele recebe muitos presentes do faraó, e quando o faraó descobre que ele mentiu, né, ele fala: sai daqui, porque Deus começou a mandar um monte de peste aqui para a gente, já que eu estou
usando a sua mulher, né? Então vai embora com tudo aquilo que eu te dei. Então ele fica com muitos bens do faraó e sai. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra um povo que sai do Egito muitos anos depois, mais de 300 anos depois, que sai com bens, porque o Egito tinha escravizado eles e estavam sendo punidos pelo Senhor com pragas? Mesma coisa. Isso aconteceu com Abraão. Depois disso, né, eles estão com muitos bens, tanto Ló, que é o sobrinho de Abraão, quanto Abraão, e eles se dividem, porque a terra não está mais suportando os gados, a quantidade de coisas que eles têm, eles precisam se separar. Eles se separam no Canaã fica para Abraão e o Vale do Jordão fica para Ló. No capítulo 12, Deus tinha feito aliança com Abraão. Depois disso, a gente vê o surgimento do povo de Israel, né, a partir de Abraão, com a promessa de que Deus não deixaria de estar com eles. A promessa de Deus para Abraão é: o seu povo, eu serei o Deus do seu povo, e eles me amarão, e eu nunca os deixarei. Essa aliança é perpétua. Deus não deixa de cumprir ela no Novo Testamento. Se a gente parar para pensar, todas as vezes que a gente olha para o povo de Israel se rebelando contra Deus no Novo Testamento, Deus sempre tem misericórdia com eles, não é verdade? O povo peca, aí eles constroem um bezerro de ouro, aí constroem outro ídolo, aí eles caem de novo, se desviam dos caminhos do Senhor e Deus novamente tem misericórdia com eles. Não, eu vou mandar um juiz de Israel para corrigir esses caras. Não, vou enviar um profeta para corrigir esses caras. Não, eu vou enviar Moisés para corrigir esse povo. Sempre o povo é corrigido. No Antigo Testamento, o povo quebra a aliança com Deus diversas vezes. Mas Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Eu não deixarei eles. E ele cumpre. O povo se desvia e Deus corre atrás do povo e perdoa o povo e tem misericórdia do povo. E eles voltam para o Senhor. Aí eles pecam e isso é um ciclo praticamente sem fim. O que aconteceu? Depois que Ló foi para o Vale do Jordão é onde tinha Sodoma e Gomorra. A gente está chegando lá, né? Ló morava na região de Sodoma, né, que é essa do Vale do Jordão, que perde uma guerra chamada Guerra de Sidim. Então, alguns reis daquelas regiões, eles tinham confrontos, e os reis de Sodoma e Gomorra tinham perdido uma guerra. Quando eles perdem essa guerra, Ló é tido como prisioneiro. Ele é capturado pelo exército inimigo, e aí Abraão, com os seus outros amigos, tem alguns reis que ajudam ele, amigos deles, eles correm para ajudar Ló, com 318 homens. 318 homens. Ele recupera seus sobrinhos, seus servos, mulheres e prisioneiros, bem como seus bens, em Obá, uma cidade ao norte de Damasco. Lá ele recebe pão e vinho. Lembra alguma coisa? Pão e vinho, ceia, de um cara chamado Melquisedeque, que não tem linhagem descrita, mas que era um sacerdote e rei, que apesar de não ser Jesus, ele prefigura, ele é uma figura que vem antes, representando o sacerdócio do Messias, que haveria de vir. Ele é tipo uma sombra do sacerdócio eterno de Jesus. Isso é revelado para a gente lá em Hebreus, quase no finalzinho da Bíblia. O autor de Hebreus ele fala isso para a gente. Jesus era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Só que esse é um cara que não tem linhagem na Bíblia. A gente não sabe de onde ele veio, para onde ele foi. A gente só tem essa informação. Ele ajuda Abraão e serve pão e vinho. Mas agora a gente está chegando onde eu quero chegar. Deus fala com Abraão no capítulo 15. Nesse capítulo é que ele promete o filho dele, né, Isaac, que ele teria com 99 anos de idade, quase com 100 anos de idade, que seria o filho biológico dele. Né? No verso 6 desse capítulo 15, é dita uma frase que ela também destrói um outro entendimento que a gente tem às vezes.
de que a salvação no Antigo Testamento era diferente da salvação do Novo Testamento. No capítulo 15 de Gênesis, se você quiser abrir, não precisa abrir, mas se puderem colocar atrás, no versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Isso não é novo para a gente, né? A gente sabe que o verdadeiro evangelho ele não prega um Deus difícil de se achegar. Um Deus que eu preciso fazer coisas para que ele me aceite. O cristianismo não é um homem tentando se achegar a Deus. Com toda a sua força, com toda a força do seu braço, com todas as suas boas obras, entrega para Deus e ele diz: pronto, você está salvo. E a maioria das pessoas também acha que a nossa maior recompensa é o céu. Elas acham que a salvação, em si mesma, é ir para o céu. E não é que isso não aconteça. Só que o propósito de toda a Bíblia, o propósito do Evangelho, não é mostrar para nós que nós precisamos fazer coisas difíceis para nos achegar a Deus. Eu já pensei muito nisso. Eu já achei que isso era verdade. Eu preciso ser uma boa pessoa, eu preciso ser honesto, eu preciso ser trabalhador, pagar as minhas contas em dia, e isso está tudo bem. No final da minha vida, as pessoas vão falar: olha como era uma boa pessoa, ele com certeza está com Deus. O Deus cristão não é esse Deus. O Deus cristão sempre salvou as pessoas da mesma forma. Graça através da fé. Se você está aqui hoje e você foi encontrado pelo Senhor, não é porque você é bom. Não é porque você é bonzinho e porque Deus acha que as suas obras são boas. Você está aqui porque Deus te escolheu. Porque Deus te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que você fosse encontrado em amor. E o propósito maior da salvação não é você estar no céu. Porque até mesmo o céu sem Deus não faz sentido. Do que me adianta ir para o céu se Deus não estiver lá? O propósito da salvação é ter Deus. Deus quer te salvar porque Ele quer você. Deus quer te salvar porque Ele quer estar perto de você. E o que o pecado fez com a gente foi nos afastar dele. Você percebe que Abraão não é um cara perfeito. Moisés não é um cara perfeito. Nem Paulo, que a gente às vezes lê e fala: caraca, esse cara é muito perfeito. Não era perfeito. Nenhum homem na Bíblia jamais foi salvo por causa da sua perfeição, porque ninguém é perfeito. As pessoas não são salvas por obras. Apesar de que quem é salvo, com certeza vai praticar obras muito diferentes das que praticava antes. Mas o Deus de Abraão é o mesmo Deus nosso hoje. E Ele salvou Abraão da mesma maneira que Ele salva hoje. Sempre foi graça através da fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Fé em Cristo não é acreditar que Ele existe. É também acreditar. Já pressupõe isso. Fé em Cristo é confiar nele para a sua salvação. No Antigo Testamento, as pessoas não sabiam quem era Jesus Cristo. Eles criam no Messias. Deus haveria de enviar um Salvador.
Mas a fé deles no Messias, a confiança deles em Deus, de que ele enviaria o Messias, isso salvava. Isso é fé, confiança. Eu confio no Deus que me salva, não em mim mesmo, não nas minhas obras, não no meu dinheiro, não na minha honestidade, não na minha própria justiça, mas na justiça de Deus e no Messias de Deus, no Cristo que foi crucificado, morto no meu lugar e que ressuscitou em glória no terceiro dia. Isso não estava escrito. Mas amém. Questão. Abraão recebeu a promessa de Deus de ter a terra de Canaã para ele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos ler Hebreus 11. Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Que doideira isso, né? Abraão tinha, sim, chegado em Canaã. Ele morava lá em tendas. A região de Canaã, ela era habitada por outros povos, povos politeístas, povos que acreditavam em vários deuses. Abraão é a primeira pessoa que aparece na história com a apresentação mais formal, né? Porque já existiam pessoas antes de Abraão, obviamente, Noé, enfim, Adão e Eva. Mas Abraão é a primeira pessoa que, entre os muitos povos, apresenta um único Deus. Todo o mundo cria em vários deuses. Abraão apresenta um Deus. Ele diz, não, há um Deus. Isso é muito curioso, porque isso se assemelha ao que a gente vive. Essa é tipo uma figura daquilo que as pessoas que creem em Deus e as que não creem vivem. Os muitos deuses são chamados de ídolos. Ídolo é um falso Deus. E é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Sabe o que pode ser o seu ídolo? E sabe o que é o ídolo das pessoas hoje? Dinheiro, fama, poder, glória para si. É egolatria. A idolatria de si mesmo. Eu sou meu próprio Deus. As pessoas viviam assim. E viviam assim em Sodoma e Gomorra. Eles pecaram contra Deus. Porque eles deixaram Deus de lado. O Deus que se apresenta para o seu povo é deixado de lado. Porque o homem começa a eleger falsos deuses em seu coração. Ele adora todo tipo de coisa que não é mais Deus. Então o Senhor se revela a Abraão. E a Bíblia não fala no Antigo Testamento. Mas Abraão estava interessado mesmo, não era em Canaã. Ele estava interessado numa cidade de alicerces eternos.
É o que o autor de Hebreus nos revela. Você percebe o quanto isso não tem diferença nenhuma, cara, do plano de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Deus já tinha revelado. Ele já falava com os homens. Ele já habitava nos homens. O Espírito Santo já estava ali. Muita coisa ainda não tinha sido revelada para eles. Mas ele já estava fazendo. E a gente vê aqui, no capítulo 16, Sarai tinha dificuldade de ter filhos, né? Depois ela tem Isaac com 99 anos. E ela tem Agar, que é basicamente uma serva de Abraão, que tem relações com Abraão e gera o filho Ismael. Antes do tempo, porque Sara estava impaciente. Ela, não, faz aí logo um filho com Agar, porque a gente precisa ter a nossa descendência, eu estou ficando velha. E aí Agar tem relações com Abraão, eles têm Ismael, só que Sara começa a desprezar Agar. Então Agar foge com Ismael, o filho de Abraão. Mas Deus corre atrás dela. Deus, porém, diz para ela que Ismael, apesar de ser um homem solitário e ser inimigo de seus parentes, que ele estaria com eles. Por isso, por tanto cuidado, Agar chama Deus de El Roi. Tu és o Deus que me vê. Ela faz isso porque Deus cuidou da situação dela. Mesmo quando ela foi desprezada por Sara, Abraão não fez nada quanto a isso. Ele falou, ela é sua serva, pode fazer o que você quiser com ela. Agar foge com Ismael e Deus corre atrás de Agar. Deus vai até Agar. E a resposta de Agar para Deus é, tu és o Deus que me vê. Você acredita que Deus é o Deus que te vê? Às vezes não. Eu tive muita dificuldade de entender que Deus me via. Eu tive muita dificuldade de entender que Deus era perto, era próximo. Mas eu vejo um Deus que, apesar de tudo que nós fazemos, não desiste de nós. Eu vejo um Deus que, com todo o amor do mundo, com todas as coisas erradas que a gente faz, continua atrás de nós. Você não está aqui hoje pela força do seu braço. Você veio aqui carregado pela graça de Deus. E às vezes você não sente que isso é verdade. E eu quero falar com você que acha que isso não é verdade. O meu objetivo, até o final dessa pregação, é fazer com que todos vocês aqui, que eu não sei quem são, que estão com dores, dúvidas, dificuldades de sentir, de entender que Deus é próximo, lancem isso sobre o próprio Deus. Mas a gente ainda vai chegar lá. Eu ainda não terminei, eu estou só resumindo o que está acontecendo. No capítulo 17, estamos chegando no 18 finalmente. Os nomes deles mudam. Era Sarai e Abrão, né? Aí Deus chama Sara de Sarai de Sara e Abrão de Abraão, né? Que é o que a gente conhece hoje. Só que quando ele diz isso para Abraão, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Cara, Deus fala com Abraão de novo. Aí Abraão se prostra com o rosto em chão. Deus promete para ele de novo a terra de Canaã e diz, será a propriedade dos seus descendentes para sempre, e eu serei o seu Deus. E aí ali no capítulo 17, Deus estabelece o sinal da aliança que ele tinha feito ali, que seria a circuncisão, cortar o prepúcio dos meninos. No capítulo 18, e é aqui que eu quero falar com vocês, Deus aparece de novo para Abraão. Vocês leram comigo? Imagina o bosque de Manre, várias árvores. Deus aparece para Abraão
De novo. Aparentemente, ele não percebe que é Deus no começo. Por quê? Porque você lê na sua Bíblia o Senhor com um S minúsculo. É Deus e mais 2 anjos, a gente acredita, né? É um pouco difícil de afirmar isso com 100% de precisão. O texto não é tão claro, dá para a gente pegar no original, né, aramaico, hebraico, aquilo que está sendo dito, mas ainda assim, ele não percebe que é Deus ali. Aparecem 3 homens, ele fala, não, cara, deixa eu servir vocês, deixa eu preparar comida. E ele pede para Sara fazer, para os servos pegarem os bois, e eles começam a preparar comida para esses homens, servem a comida a eles, aí ele senta num banquinho. Aí fica vendo eles comerem. Lá no bosque, embaixo de uma árvore. Aí esses caras nem conheciam, tipo assim, aparentemente não conheciam, né? No capítulo 18, eu li isso aqui e falei, mano, como assim? Ele não percebeu isso? Ou ele percebeu, né? No versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Como que ele sabia o nome de Sara? Já está estranho, né? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Um deles disse, voltarei para visitar você por essa época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Aí Sara ri, ela ouve isso da tenda, né? É engraçado, porque eles perguntam o nome dela, mas é Deus. Ele sabia que Sara estava na tenda, mas ele pergunta, parece que até para chamar a atenção dela. Sara vai ter um filho daqui, mais ou menos nessa mesma época. Quando eu voltar aqui, não. Sara não acredita nisso, cara. Ela riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso. Olha Abraão aqui, olha a idade dele, olha a minha idade, esse cara está doido. Aí ela riu, né? Tirou sarro. Então o Senhor, agora Deus aparece, disse a Abraão, por que Sara riu? Por que ela disse que pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para mim? Voltarei por essa época no ano que vem e Sara terá um filho. Ele reafirma, ele fala, ela está duvidando de mim? Ela acha que tem alguma coisa impossível para eu, Deus, fazer? Só que o mais impressionante disso tudo não é o fato de que Deus consegue fazer com que uma mulher muito velha consiga ter um filho. Que um cara de 99 anos consiga ter um filho. O mais impressionante é que Deus estava ali, comendo com os caras. Você consegue imaginar essa cena? Bosque, carninha, tenda, Deus e Abraão. Deus é próximo. Mas a gente percebe que no começo Abraão nem sabe que é Deus. Muito provavelmente. Até porque ele não fala com um S maiúsculo, ele não trata como se fosse Deus no começo, apesar de ser muito respeitoso com os visitantes. Ele começa a conversar com Deus depois. Aí Sara fala, né? Não, eu não ri. Aí Deus corrige ela e fala, você riu. Eu conheço seu coração, menina, você está doida? Eu conheço todas as coisas, eu sou onisciente. Deus consegue desmentir. Sabe por quê? Porque Ele conhece os nossos corações. Ele é íntimo, Ele é próximo. E Ele sonda os corações. Ele consegue saber exatamente de tudo pelo que você passa. Se nesse momento você nem crê que Deus existe, você está aqui sentado, se nesse momento você está duvidando que Deus existe, Ele sabe disso. E Ele não tem crise com a própria existência dele. Mas Ele sabe. Se você agora está achando isso chato, ou se você está achando interessante, Ele sabe. Você pode ser a pessoa mais comum do mundo, com menos seguidores, a menos paparicada. Deus ainda conhece o seu coração, porque Ele é Deus.
E Ele sabe de absolutamente tudo o que você faz, de bom e de mal. Eu estou chegando lá. Cara, os caras comem com Deus. Vocês têm noção disso? Abraão, Sara e os servos, né? Eles comem com Deus. Imagina Deus sentado numa mesinha e você, tipo... Tudo bem que não era a presença gloriosa, manifesta de Deus. Um dia a gente vai ver. Mas era um meio, sim, de manifestação de Deus ali. Os caras estavam com Deus. É tipo Jesus, né? Imagina Jesus do lado, tipo, nossa. Mas é Deus. O texto não dá a entender que aqueles dois caras que estavam com Deus eram anjos. Mas aí no capítulo 19 fala que 2 anjos do Senhor estavam em Sodoma, que é para a direção que eles estavam indo. Ou seja, a gente infere isso, né, pelo texto, pelo contexto ali. No verso 17 aqui do texto do capítulo 18, o Senhor diz: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles, para que guardem o caminho do Senhor, praticando tudo que é certo e justo. Então, eu farei por Abraão tudo o que prometi. Olha Deus se preocupando em contar para ele o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Olha como Deus aqui, ele se preocupa com a gente. Olha, Abraão vai precisar ensinar o que é certo e o que é justo. Será que eu conto para Abraão o que eu estou prestes a fazer? Para que ele veja a minha demonstração de justiça sobre aquela cidade que está em pecado? E aí, ele diz que vai fazer por Abraão tudo o que ele prometeu. Aí ele fala com Abraão. Ou seja, o fato dele ter falado que ele ia destruir Sodoma e Gomorra era para ensinar Abraão sobre a justiça dele. Para que Abraão ensinasse para os filhos dele quem era Deus. Versículo 20. Portanto, ele disse: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes aí foram para Sodoma e Abraão ficou com Deus. E ele ficou conversando com Deus. Aí ele se aproxima de Deus e diz: você vai exterminar tanto os justos quanto os perversos? Vamos supor que haja 50 justos na cidade. Ainda assim, você acha que pouparia, você exterminaria e não a pouparias por causa dele? Claro que não farias coisa alguma, destruir o justo como o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Ele está falando da natureza de Deus. Deus, é óbvio que você não vai tratar quem foi alcançado por você, quem foi justificado por você por meio da graça, da mesma maneira que você trata alguém que te odeia. Porque a natureza de alguém que não ama a Deus é odiar a Deus. Jesus diz isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, senão amará um e odiará o outro. A natureza de quem não tem Cristo é ódio a Deus. Antes de você ser alcançado por Cristo, e se aqui hoje você está e não foi alcançado por Ele, se a graça de Deus ainda não te alcançou, então uma das maiores coisas que Deus pode fazer por você é te permitir amar Ele. Você não amaria a Deus se não fosse por Ele. Todos nós odiávamos a Deus. Éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas a graça de Deus, ela não só me leva para o céu. Ela não só me perdoa os pecados. Ela transforma o meu coração. A graça de Deus transforma corações de pedra em corações de carne. Homens que odeiam a Deus em homens que amam a Deus. Pessoas que amavam o pecado, o prazer do pecado, que eram pecado e que agora passam a ser justificadas, não pelo que elas fizeram, mas por aquilo que Deus fez por elas. Deus faz muito mais do que perdoar os seus pecados.
Ele te dá um novo coração. Ele te dá uma nova mente. Ele transforma você por dentro. E se você não tem fé em Cristo, isso é impossível de acontecer. Não adianta pagar suas contas em dia. Não adianta ser honesto. Se você não ama Deus, se você não tem fé em Cristo, um dia você vai se encontrar com Ele. Todos nós. Mas você vê aqui Deus sendo bom. Deus tendo misericórdia. Eu vou poupar aquela cidade, mesmo que haja um filho meu lá. Sabe o que isso me lembra? É como se nós fôssemos Ló, no meio do mundo. Deus poderia, gente, destruir a terra. Ele poderia estalar os dedos e nem estalar os dedos, só de falar a terra já seria destruída. Todos nós seríamos condenados. Mas por que Deus ainda não destrói? Por que a terra está aqui? Por que você conseguiu escovar o dente mais um dia? Por que você acordou mais um dia? Por que você está respirando agora? Por que Deus permite que os maus ganhem tanto dinheiro, destruam tanto as pessoas e pequem todos os dias? O que é que impede Deus de destruir o mundo? E a minha resposta é: os filhos dele que estão no mundo. É misericórdia. Deus é bom. Não acredite no mau Deus que as pessoas pregam por aí. Deus é misericordioso. A cada dia que nós estamos aqui é mais uma oportunidade de se arrepender. É mais uma oportunidade de amar a Deus. Muitas pessoas não dão voz a essa oportunidade. Elas rejeitam Deus, rejeitam o amor de Deus, rejeitam Cristo. Porque escolheram amar mais os prazeres desse mundo do que a Deus. E por isso odeiam a Deus. O nosso coração não compete. Ele só consegue amar, acima de todas as coisas, uma coisa por vez. E se você não ama a Deus acima de todas as outras coisas, então você está amando outra coisa. É inevitável. Fomos criados assim. Mas hoje você tem novamente mais uma oportunidade. Mais um dia de misericórdia e de graça para com a sua vida. Porque Deus ainda não destruiu a terra. Ainda existem filhos de Deus aqui, aos quais, em toda a história da Bíblia, Ele está resgatando. Pessoas que não amam os prazeres, mas que amam a Deus. Pessoas que largam o pecado e a vida para o pecado, para amar a Deus. E para seguir aquilo que Ele diz, para obedecê-lo. É por essas pessoas que Ele não destruiu. Justo, então, não é quem, com a própria força do seu braço, consegue algo de Deus. Como a sua salvação, por exemplo. Justo é quem crê em Cristo. No Antigo Testamento, quem cria no Messias. É quem tem fé em Deus. E fé não é acreditar, somente.
Injustos são aqueles que odeiam a Deus e são inimigos de Deus, que amam a prática do pecado e vivem para o pecado. Não que os justos não pequem também, a gente peca. A diferença é que a gente não vive para o pecado e a gente não ama o pecado. Quando nós somos alcançados por Deus, Deus tira o amor ao pecado dos nossos corações. A gente é capaz de amar a Deus. Aqueles que têm Cristo e aqueles que não têm são justos e injustos. Deus separa as pessoas por Cristo. Tem Cristo ou não tem Cristo? Você tem Cristo? O padrão é Cristo. A Bíblia diz que nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós. E nós carecemos da glória de Deus. Abraão creu, eu e você cremos, e isso nos torna justos. Não foi algo de especial que fizemos. Foi graça através da fé. Isso está claro? Está claro, gente? Antigo Testamento, cara. Deus não é diferente lá. Não é diferente. Mas é o verso 27. E é aqui que eu quero gastar talvez mais tempo, não sei. Espero que eu tenha conseguido, de alguma maneira, mostrar para você. Deus aparece para Abraão em todos esses capítulos. Ele dá planos para Abraão, ele fala com Abraão, ele livra eles. Depois, no capítulo 19, Ló, ele não vai ser destruído junto com a cidade de Gomorra. Deus vai salvar ele de lá. Deus é misericordioso, ele é justo, ele é bom. Deus mostra a sua natureza desde o Antigo Testamento. Ele mostra o quão próximo ele é desde o Antigo Testamento. Ele não é diferente lá, cara. Não é. Ele é o mesmo Deus, ontem e hoje. Ele está próximo lá. Assim como ele sentou à mesa com Abraão. Ele esteve próximo dos discípulos. Quando os discípulos sentaram à mesa para comer com Cristo. E ele está próximo da gente. Ele está próximo de você. Mesmo que você não sinta isso. Mesmo que ainda seja difícil aceitar isso. Mesmo que agora você esteja me ouvindo e não esteja sentindo nada. Esteja falando, eu não estou entendendo o que esse menino está falando. Não está entrando na minha cabeça, eu não estou entendendo isso. Por favor, preste atenção, porque toda a mensagem, eu quero focar nisso. Versículo 27 de Gênesis 18. Abraão voltou a falar. Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Abraão viu a glória de Deus. Abraão viu Deus. Esteve com Deus. Isso transformou Abraão. Sabe o que crer no Messias nos dá? Livre acesso a Deus. O que ele está fazendo aqui? Gente, primeiras páginas da Bíblia. Ele está tendo acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Ele reconhece que ele não é nada diante de Deus. Eu sou pó e cinza. Mesmo assim, deixa eu te dizer mais uma coisa. Entendeu onde eu quero chegar? Nós não somos nada mesmo.
Você não é nada. Eu não sou nada. Mas nós podemos nos atrever a entrar na presença de Deus e dizer: Deus, deixa eu te dizer só mais uma coisa. Abra comigo em Salmos 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-me e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permitas que os meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Muitas vezes, você está aqui e nada do que eu falei fez sentido para você. Sua cabeça pode ter pensado em 30 mil coisas, o que você precisa fazer amanhã, no seu trabalho, na sua escola, no Instagram, qualquer outra coisa. Mas eu quero te lembrar mais uma vez: Deus é presente. E o que significa Deus ser presente? É que nós temos livre acesso a Ele. Se você está aqui e você está enfrentando coisas que ninguém mais sabe, se seu coração está inquieto, se você acha que Deus não ama você, que Deus não falou com você, que Ele não se importa com você, ou se você nem acredita que Deus existe, ou se nada do que Deus é para você agora faz sentido, ou se você está tendo dúvidas repentinas: será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso faz sentido? Será que Jesus, essa coisa de salvação? Eu quero dizer para você: existe uma ferramenta, existe um relacionamento que te permite falar isso para Deus. Às vezes te pregaram um Deus difícil de se alcançar, um Deus que só impõe regras. Regras e mais regras e mais regras e mais regras. Talvez nunca te apresentaram o Deus da graça. Ou talvez já até tenham te apresentado esse Deus, que é próximo, mas você não está tão próximo. Você se deixou levar por muitos pensamentos. E talvez você tenha vindo aqui hoje querendo sanar de uma vez por todas essas dúvidas na sua mente. Se Deus não falar comigo, se eu não receber algo aqui,
eu nem volto mais. Eu quero te fazer hoje a proposta inversa. Por que é que você não fala para Deus? Por que é que, como salmista, você não clama e diz: até quando, Senhor? Até quando eu vou duvidar da sua existência? Até quando eu vou continuar caindo nesse pecado? Até quando parece que vou amar mais as coisas do mundo do que a ti? Às vezes você quer amar Deus. Às vezes você quer sentir Deus. Isso não está acontecendo. Às vezes você se vê diante de falsos deuses que você mesmo ergue no seu coração. Às vezes você está adorando a coisas que você sabe que não deveria estar adorando. E você não encontra mais volta. Às vezes sua cabeça está em outro lugar. Você quase não conseguiu prestar atenção no que eu estou falando. Mas eu vim falar até para vocês hoje que já têm relacionamento com o Senhor. Até para vocês que já falam as coisas para Deus. Em 2020, eu tive uma crise com a existência de Deus. Crise. E eu não entendi o que estava passando na minha cabeça. Eu dizia, mas não é possível que eu estou pensando nisso. Eu estou começando a pregar agora na internet. Tem um monte de gente me acompanhando, eles sabem que eu sou cristão, cara. Eles sabem que eu sou cristão. Imagina falar para as pessoas que eu não estou mais duvidando, que eu estou duvidando que Deus existe, que eu não estou mais acreditando em Jesus. Isso não faz menor sentido. E eu matutei aquilo na minha cabeça por muito tempo. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Nossa, eu preciso acreditar em Deus. Nossa, eu preciso de ajuda. O que eu vou fazer? Eu pesquisava na internet e... A minha resposta diante de Deus. E a resposta que eu tenho para dar para você hoje aqui. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Talvez você tenha vergonha de falar para Deus algumas coisas que estão no seu coração. Talvez você esteja aqui e fale, eu não vou falar isso para Deus. Imagina, duvidar da existência dele. Imagina, duvidar que Jesus é meu Salvador. Duvidar da minha salvação. Dizer que eu tenho falsos deuses. Que eu idolatro o dinheiro. Que eu idolatro a fama. Que tudo que eu quero é glória para mim. Que eu odeio aquele irmão e eu quero matar ele. Eu nunca vou falar isso para Deus. Eu não posso falar para Deus daquilo que há de pior em mim. Eu não posso falar daquilo que na minha mente, no meu coração, eu já não estou nem mais vivendo. Eu vou continuar vindo para a igreja, fazendo o que eu faço, até. As pessoas não precisam saber. Afinal, o homem vê o exterior, né? Mas Samuel escreve: Deus sonda o coração. Então, se hoje você está em pecado, se você não crê em Deus, não crê nem que Ele existe, se você tem ídolos no seu coração, que você está amando mais do que a Deus, se você vem duvidando de Deus, se você não sente Deus, eu quero te convidar a ficar de pé. Em todos esses casos. Se você está com alguma dor que ninguém mais sabe, Deus sabe. E o meu convite aqui hoje é para que a gente ore juntos.
E você vai dizer para Deus: Deus, até quando? Muitas pessoas acham que isso é horrível. Mas como é que eu vou falar para Deus que eu estou duvidando da existência dele? Como é que eu vou falar para Deus que eu não acredito nele? Como é que eu vou falar para Deus que eu não estou mais amando ele, que eu estou querendo ir para o mundo mesmo? Você vai falar porque Deus é Deus presente. E Ele te deu isso. Ele te deu acesso. Por que é que você não está usando esse acesso? Todos os que tiverem com algum tipo de dúvida, não fica com vergonha, cara. Levanta, por favor. Vamos orar junto. Não tenha medo. Não tem problema nenhum. Eu já passei por muito disso. Eu sei que tem pessoas ainda que não querem levantar, que estão pensando, mas eu não quero que as pessoas me vejam. Às vezes eu canto no louvor, às vezes eu prego. Como é que as pessoas vão olhar para mim depois? Eu vou expor que meu coração está com dores, com dúvidas, com coisas que só Deus sabe. Às vezes você não está aguentando mais. Como é que eu vou falar para Deus que eu não acredito que Ele existe? Isso não faz sentido. Levanta. Se tem uma coisa que eu descobri, é que isso liberta. Como é que eu vou falar para Deus que eu estou amando mais o pecado? Isso liberta. Porque mesmo contestando Deus, você está correndo para Ele. Isso é um modo de correr para Ele. Eu vou fechar os meus olhos. E eu peço para todo mundo que está sentado, que não for levantar, fechar também. Para que quem está com vergonha possa levantar. Ninguém vai estar olhando para você. Vamos orar juntos. Porque Deus é Deus presente. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. É só a última chance. 3, 2, 1. Deus, eu quero orar em nome dos irmãos que se levantaram. Eu quero orar, Deus, com todos aqueles que se levantaram e que estão vivendo coisas que só o Senhor sabe. Deus, o Senhor nos deu a oração e o Senhor nos deu o seu Filho para que nós tivéssemos acesso a Ti. Deus, nos permita entender isso no fundo do nosso ser. Deus, que essa verdade entre nos nossos corações. Que todos aqueles que levantaram, Deus, que estão duvidando da sua existência, aqueles que nem acreditam que você existe, aqueles que estão amando mais o pecado do que ao Senhor, aqueles que pensam em voltar para o mundo, aqueles que não aguentam mais a situação dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho, aqueles que têm problemas com você, que sempre tiveram problema com você, talvez, estão vindo aqui hoje pela primeira vez. Deus, nós estamos diante de Ti.
Até quando, Deus? Até quando você se esquecerá de mim? Vai ser para sempre isso? Fala para Deus, você que está em pé, tudo o que você está sentindo, não precisa abrir a boca para falar. Fala: Deus, eu estou sentindo isso, isso e isso, e meu coração está assim, e eu estou angustiado nesse ponto, e nesse ponto, e nesse ponto, e eu não aguento mais. Eu não quero amar o pecado, eu não quero amar o mundo, mas eu não consigo amar você. Eu não consigo amar Jesus, eu não consigo crer em Jesus. Deus, eu não sei até quando as pessoas vão fazer isso comigo. Eu não sei até quando, Deus, eu não vou conseguir falar não, me posicionar. Eu não sei até quando eu vou conseguir dizer não para o pecado. Me ajuda a confiar em Ti, Deus, porque eu não estou confiando. Me ajuda a descansar em Ti, porque eu não estou descansando. Me ajuda a fazer de Ti, Deus, o meu oásis, porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo fazer de você o meu oásis, Deus. E eu não sei como. Me ajuda, Deus, a confiar em você. Me ajuda a te amar. Me ajuda a contar com a tua graça. Me ajuda a ter você como o bem supremo do meu coração, como o maior dos meus amores, como aquele a quem eu daria a minha vida, porque eu não estou conseguindo. E eu não acredito que você existe. Mas eu estou aqui porque eu quero acreditar que você existe. Eu quero confiar em você, eu quero amar você, mas eu não estou conseguindo. Deus, em nome de Jesus, ensina esses homens de Deus a exporem aquilo que há de pior em nós. Eu estou com inveja daquela irmã mesmo, Deus, porque ela ganhou um carro, porque ela está na faculdade e tal, e eu não estou, porque a vida dela é assim e a minha não é. Eu estou com ódio daquela pessoa. Eu estou amando mais o dinheiro. Eu estou gastando muito mais meu tempo para essas coisas da terra do que para você. Mas eu não quero mais. Mas sozinho eu não consigo. Eu estou orando hoje aqui, talvez até sem muita fé, sem muita esperança, para que cada uma dessas pessoas, Deus, que se levantou, para que cada uma dessas pessoas, Deus, que teve coragem de levantar, de expor para o Senhor as piores coisas que existem nelas, que elas sejam um exemplo para os que estão sentados, para que quando eles estiverem em situações semelhantes, eles saibam: há um Deus que está presente, há um Deus que ouve, há Cristo presente. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Esse Cristo que agora nós chamamos de Rei da Glória, deseja nos relacionar com Ele, com a palavra dEle. Ele quer que a gente fale para Ele tudo aquilo que nós sentimos, mesmo que Ele já saiba. Sabe por quê? Porque todos vocês que estão de pé estão orando agora, não porque vocês querem mudar a Deus. Deus não vai ser mudado, Ele continua o mesmo. Todas as vezes que você fizer isso, saiba, isso está mudando você. A oração não muda Deus, a oração muda você. A oração muda você. Então fala. Todas as vezes que você se sentir sozinho, fala. Todas as vezes que você duvidar da existência dele, fala. Todas as vezes que você não confiar no amor dele, fala. Deus, eu não confio. Deus, eu não acredito. Deus, eu estou duvidando.
isso vai libertar você. Porque essa é a ferramenta que o Senhor deixou para você. Deus é capaz de transformar o nosso coração. Ele é capaz de transformar o seu interior por completo. Ele é capaz de te perdoar dos seus pecados. E o fato de você ter levantado mostra isso. Ele é capaz de te fazer crer nele de novo, ainda com mais força do que antes. Porque você se disponibilizou, porque você levantou, porque você disse. Diga todas as vezes que isso acontecer. Isso serve para vocês que estão sentados também. Talvez vocês não estejam em crise hoje. Talvez vocês não estejam em crise com o pecado, com a existência de Deus ou com qualquer outra coisa que pareça absurda demais para falar. Você não precisa falar isso para os outros. Fala isso para o Senhor. Seja sincero com Ele, porque Ele já sabe. Ele já te conhece. O seu pecado não assusta Deus. O seu pecado não pega Deus de surpresa. A sua crise não pega Deus de surpresa. Deus não se surpreende com a sua maldade, com as suas dúvidas, com as suas crises. Ele continua aí. E hoje é mais uma oportunidade de aprender a falar para Ele. Eu espero que todos vocês saiam daqui entendendo de fato que Deus é próximo. E o que significa que Deus é próximo? É que nós podemos acessar Ele. É que nós podemos nos entregar a Ele. É que nós podemos confessar o que há de pior em nós para Ele. E isso é libertador. Isso cura. Isso liberta. Isso sara. E eu espero que todas as vezes que você passar por isso, você se lembre. Eu posso ir até Deus. E eu devo ir até Deus. Ele não se surpreende com isso. Ele já sabe. Mas isso te muda. Isso te muda. Isso te muda. Orar transforma você. Um cristão de verdade é um cristão que sabe orar. É um cristão que, como Abraão diz, eu sou pó e cinza, mas eu vou falar mais uma coisa. Em nome de Jesus, eu oro com eles, Deus. Amém.